Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, e lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua pra mim terminou. Já está novamente meu lar, aquela que me abandonou. Nelson Gonçalves foi o rei do rádio. Em 60 anos de uma trajetória de sucesso, com seu timbre de voz único e uma extensão sonora extraordinária, Nelson Gonçalves incorporou toda a emoção que os grandes cantores da sua época despertaram em seus fãs. Adeus, meus amigos de orgia, já terminou minha dor. Já posso sorrir de alegria, meu amor voltou. Nelson Gonçalves é um recordista mundial absoluto. Gravou 127 LPs, mais de 200 cassetes, outros 200 compactos, 183 discos de 78 rotações e mais de 26 CDs, fora os álbuns reunidos em caixas. Meus pais eram artistas ambulantes. Nasci em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Na certidão de nascimento, meu pai colocou Antônio Sobral Gonçalves. Os Gonçalves levavam uma vida de ciganos, até decidirem se fixar em São Paulo. Eu tinha uns 2 anos quando fomos morar no Brás. No início foi um osso duro. Quando eu fiz 6 anos, meu pai achou que já estava na hora de eu começar a trabalhar. O pai dele era um português, malandro, quase fingindo ser na rua, pegar dinheiro, e numa dessas apresentações, ele botou o Nelson Gonçalves, que devia estar com 7, 8 anos de idade, para cantar. E o Nelson empolgava, aquele menino, filmado, cantando, e o pai sério, lá, pegando dinheiro. Eu fiquei emocionado, os passeios, foi que era muito piano. Está ganhando dinheiro, precisa de dinheiro. Dá para ficar um cantor famoso. Todo mundo vai conhecer. O telãozinho. Ele me acordava às 6 da manhã. Ora, tem que dormir mais cedo. E com o ceguinho nós íamos pra feira. Chegamos com a faixinha, ele fazia a introdução e eu cantava. Meu pai sempre foi bom. Seguinte, para ti 1000 réis, para mim outros 1000 réis, e para meu filho que é menorzinho. Só que ele botava 1000 réis para mim, 1000 para ele, e só 500 para sair. Mas na verdade o menino só recebia mesmo alguns tostões como cachê e guia de cego. Um dia eu me cansei e decidi não cantar mais com eles. Fui para ser jornaleiro, depois engraxate, tamanqueiro e polidor de metais. No fim do dia eu ficava pretinho com a fagulhada que saía.
Mesmo assim, depois do batente, eu ia bater uma bolinha lá no campo da várzea. Um belo dia, levei uma porretada de um adversário por reclamar. O cara me embolachou todo. Eu queria ir lá fora e decidi jogar boxe. Eu não pensava no boxe como profissão. Eu queria pegar o cara. Só que isso nunca aconteceu. Fiz várias lutas, mas continuei cantando. Fiquei conhecido como o pugilista cantor. Aos 17 anos, ele apanhou feio do pugilista Acosta, que mais tarde se tornaria campeão uruguaio. Aquela surra ajudou a tomar uma decisão. Eu vou cantar no rádio. E agora, com vocês, a nova revelação da música No dia brasileira. da estreia, mudaram meu nome. Nelson Gonçalves. Nelson era mais musical. Antônio parecia dono de botequim. Na introdução, o violonista sem vergonha, em vez de tocar no tom ensaiado, começou em ré. Eu fiquei mudo e parti pra cima dele. Senhoras e senhores, nosso cantor está ligeiramente nervoso. Mas prometemos voltar semana que vem. Na semana seguinte, o violonista acertou. E Nelson maravilhou a todos. Lábios que beijei, não me apaguei numa noite de luar azul. O mar na solidão bramia, o vento a soluçar pedia. Durante 2 anos, Nelson se apresentou nas rádios de São Paulo. Casou-se e teve 2 filhos. Nada duvido. Mas em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial. Por medida de economia, as rádios começam a dispensar muita gente. Sem trabalho, Nelson vira garçom no bar do seu irmão. Eu ouvia a Marique Veiga, a Rádio Nacional, e pensava, eu tenho que ir pro Rio. Criei coragem, peguei um trem com 20 mil réis no bolso. Mas na capital federal eu não conhecia ninguém. Nelson faz logo um teste na Rádio Marique Veiga, mas não é aprovado. Quando Nelson começou a conversar, eu vim fazer o verbo e falava ligeiro, até porque me deram de metralha, né? Mas eu fala devagar, que não estou entendendo nada do que você está falando. Então ele ia falar devagar e gaguejava. Sabe o que o diretor da rádio falou? Você gagueja falando e não Cristina cantando. Nelson não desanima. Tenta na Rádio Ipanema, porém, o mesmo destino o aguardava. Enquanto ele fazia sua peregrinação pelas rádios cariocas, o dinheiro ia indo. Ele ficou reprovado em vários testes, e começou a ter dificuldades financeiras aqui, até passar fome, morava aí numa cabeça de porco, com vários amigos, né? E com dificuldades de alimentação, de dinheiro. O mercado era muito restrito. Se você não tinha para cantor, nenhum outro veículo que fosse o rádio. Tirando o rádio, você tinha eventualmente a participação de um cantor no Teatro Revista. E eventualmente um outro nome excepcional no passeio. Então era uma briga de foice. Abatido, Nelson decide sujeitar-se a tudo. Participa do programa de calouros de Ari Barroso. Vamos ouvir o Sr. Nelson. E é gongado. Tome pode. O irreverente Ari ouve o conselho de voltar a ser garçom em São Paulo. Voltei pra São Paulo e fui trabalhar no botequim do meu irmão. Mas em meados de 41, 2 compositores me prometeram que se eu gravasse uma música deles na RCA Victor, uma grande loja, compraria 10 mil discos. Gravei 2 músicas em cena na Rádio Record. Se eu pudesse um dia... Nelson nunca ouvira sua própria voz numa gravação. Ficou lindo. O Latari era o diretor artístico. Fui falar com o Latari que ele era taquilárico, não era gado não, era taquilárico. Fala mais rápido do que pensa. Com seu único terno passado no capricho, Nelson foi ao encontro do diretor artístico da RCA. Nelson Gonçalves.
O senhor canta muito bem. Onde é que o senhor gravou esse acetato? O senhor é gago? Mais um ladrão de acetato. O senhor, por favor, o senhor se retira. Pega o acetato, por favor. O senhor se retira, por favor. Aí desgraçou tudo. Bastava dizer que tinha sido na Rádio Record, mas na hora, aquele entusiasmo nervoso, eu comecei a gaguejar. Eu tive um irmão que cantava bem aberto e era gago. O gago fala, é só fazer no pé assim, ó, marca o tempo no pé e o gago canta certinho. Foi tudo tão inesperado que Nelson nem ousou reclamar a devolução do disco. No dia seguinte, bem cedo, eu já estava lá para reaver o que era meu. Eu quero falar com o diretor. Só me desculpe, mas Diretor, eu vim pegar o meu disco aqui, eu quero falar com ele. isso é reunião, ele não pode... Não me quero saber que vai. Por favor, Quero meu disco. desculpe, senhor diretor, eu avisei que o senhor estava em reunião. Meu disco. Veio o gaguinho de novo. No meio da confusão, Benedito Lacerda, que estava gravando com seu regional, decidiu intervir. O que está acontecendo? Gago que canta e ladrão de acetato. Ladrão é você não! Quero meu disco. Calma, rapaz, a gente vai resolver. Tem gato que canta, Vitor. Gago que canta, Benedito. Sim, canta bem. Eu conheço muito gato que canta bem. Deixa eu resolver. Ô, meu rapaz, foi você que gravou o disco. Foi. E se a gente tocar agora, você canta? Canto. No estúdio, depois que ele puxou o acorde, eu ataquei. Se eu pudesse um dia, ao que eu pudesse ver toda a natureza, fazendo de rainha, ó Deus da cabeleira, transformaria assim a parte do céu paraíso, iria transmitir. De repente, o Benedito interrompeu. Para. Eu pensei, porra, mais um que vai dizer que eu não presto. Ô Vitor, contrata o rapaz. Esse aqui vai ser o maior cantor do Brasil, Vitor. Fui contratado por 600 mil réis por mês. Mais 100 réis por disco vendido. Mas o outro lado do disco. Ser contratado por uma gravadora era muito, mas não era tudo. A competição nos meios do rádio começava a formar uma hierarquia. No Café Nice, onde compositores e cantores se encontravam para combinar parcerias e falar mal uns dos outros, havia barreiras invisíveis delimitando as fronteiras artísticas. Eu estava por ali, mas ninguém queria se arriscar com o meu tinha também compositores conhecidos querendo vender parceria, mas eu precisava de um nome, um cartaz. Até que um dia encontrei por acaso o Ataúfo Alves. Ataúfo tinha vários sucessos com Orlando Silva. Era um nome que Nelson precisava. Eu tô precisando de uma música. Você não tem uma música aí, não? Não tem, mas não está pronta ainda. Que isso, não passa pra mim, passa aí. Ataúfo no início se conversou, mas depois se apresentou no samba inédito e dos bons. Aprendi a música ali na hora, com bons doutores. Sinto-me bem quando estou na solidão. Sinto-me bem em chorar por meu amor. Sinto-me bem quando o coração reclama no meu peito, batendo contra a peito. Ganhei a música e gravei logo depois. Não quero que você volte pra mim. Não quero, porque eu quero sentir mais saudade de você mesmo, porque o nosso amor não se acabou. Mas deixa-me ficar solitário, Era um samba sincopado, o primeiro gravado no Brasil. Em uma semana tomou conta do Rio.
Mas nem mesmo o sucesso de Sinta-me Bem foi capaz de evitar que Nelson fosse visto como mais um imitador de Orlando Silva. Além disso, ele não era contratado de nenhuma rádio. Eu só ganhava um tostão por disco vendido. Preso e sem contrato, eu tinha que me virar. Passei a frequentar os bares da Lapa, onde almoçava uma empada rebatida com café pequeno. A Lapa era sensacional. Dormia, bares, né? Depois tinha os cabarés do lado, quer dizer, era uma festa. Sua fama de pugilista ganhou o bairro. Logo ele arranjou algumas meninas dispostas a lhe dispensar carinhos, além de contribuir para rechear sua carteira sempre vazia. Cheguei a ter umas 10. Pegava ainda um trocado como um leão de chácara de algumas boates. Mas o dinheiro não era bastante para sustentar um artista que tinha de apresentar-se bem e convencer compositores de sucesso a lhe darem músicas de qualidade. Foi então que o cantor Carlos Galhardo, seu amigo e padrinho, lhe apresentou o diretor da rádio Mayrink Veiga, que contratou Nelson por R$600 mil. Aí ele tirou realmente o pé do lodo e ele pediu um adiantamento. Já deram um adiantamento para ele. A história que ele contou, ele foi para um restaurante, comeu tudo que ele tinha direito, escolheu os pratos mais caros e mandou botar na mesa. Depois embrulhou tudo, levou lá para a Cabeça de Porco. Estavam os amigos lá já de madrugada. Então o pessoal debruçou também, ventou o rolô e ajudou ele a comer aquilo tudo. Depois de me arriscar apartando brigas, fiquei pensando: não sou valente, não sou malandro e não sou otário. Então o que eu estou fazendo aqui? E resolvi mudar da Lapa definitivamente. É tudo conversa para se fazer, né? Isso foi a invenção que ele fez. Eu vi que ele tinha até uma coisa com o Ed Joffre. Aquela história foi fabulosa, né? Que chamaram um ano, acho que são 60 anos, que ele fez 60 anos, a gravadora, ele foi boxer, não sei o quê. Aí chamaram o Éder para fazer uma luta, né, alegórica com o Nelson Gonçalves. E o Nelson levou a sério a pompa, vou nocauteá-lo no primeiro round. E o Éder falou que o pessoal segura o seu Nelson. O seu Nelson tem que saber que é brincadeira. Ele já cheio de milindres, porque, pô, respeito aquela figura, não sei o que, bababá, não sei o que. Chegou o primeiro round, ele lá, vou derrotá-lo. Aquela figura, assim, o seu Nelson, bumba, lançou o cruzado no Éder. Aí o Éder, pô, ficou o primeiro round, termina. Aí o Éder chega lá pro produtor, né? Pegando pesado, hein? Tá pegando pesado, hein? Tá chamando pra briga, no segundo bumba, mandou outra. Pô, o Éder vai ficando, olha, eu vou ter que acabar tomando uma providência, não sei o quê. Aí disseram que chegou no terceiro, bumba, o Nelson deu, o Éder no segundo, bumba, deu outro, o Nelson caiu. Golpe baixo! Em 1942 eu gravei Renúncia. Vendeu mais de 100 mil discos. Baita sucesso. Naquela altura, o rádio era mágico. As pessoas queriam ver o artista. Como é que ele é? Porque o rádio você não tem ideia. Ele faz as figuras, você imagina. A sua voz ficou conhecida no Brasil inteiro. As portas da fama se abriam para ele. Nelson foi convidado a fazer o show de inauguração de um cassino no Paraná, mas esqueceu de levar seus documentos. Obrigado. Documentos. Eu acho que eu esqueci o nome do hotel. Se não tem documento, vai ter que ficar aqui com a gente. Olha, eu sou o cantor, o Nelson Gonçalves. Mas tanto que eu sou algum idiota, é? Ô Borges, esse cara tá me fazendo de otário. Tá falando que é o Nelson Gonçalves. Você acha que eu sou algum palhaço, é? Ô Gaguinho, você é o Nelson, não é? Então canta pra gente ver se você é mesmo Nelson. Se não for ele, vá ficar aqui em cana e vamos te dar um cacete, hein?
Canta, Gaguinho. Vamos, canta. A minha renúncia entre minha alma e o coração. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar, difícil no amor. Olha aqui, ô Gaguinho. Vou te liberar, que você imitou muito bem o Nelson Gonçalves. Mas que você não é o Nelson. Não é mesmo? Pode ir embora. Vamos, pode ir embora. Eu segui fazendo temporadas pelo Brasil. No Recife, cantei na rádio uma música ainda desconhecida. O lojista insistiu para que eu gravasse essa música e se comprometeu a comprar no mínimo 200 discos. Quando foi lançada, virou sucesso do ano. Maria Bethânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso, com dissabor, que não sabia, nem conheci o amor. Convidado para ser crooner no Golden Room do Copacabana Palace, com salário de 9 contos de réis, Nelson muda-se do centro para Copacabana. O rapaz pobre e humilde passa a frequentar o society. No Golden Room, Nelson conhece Betty White, uma crooner que cantava em inglês. Ela estava muito apurada com ele, porque ele sacaneava todas as mulheres, né? E a Betty White era uma moça de cartaz para o cassino. Ela tinha paixão por ele. Ela brigou por tudo quanto era mulher por causa dele. Ela brigava, né? E com grandes mulheres daquele tempo. Ouvi aquele barulho. Voltei correndo e ela estava com o corpo todo em chamas. Peguei o cobertor, enrolei, mas a Betty
falou quase sem voz. Que bobagem que eu fiz. Não foi, amor? A morte de Beth foi um duro golpe, mas só num primeiro instante. Nessa altura, Nelson já estava comprometido com a popularidade, com os fãs e com a loucura dos contratos milionários. Amor, eu me lembro ainda que era linda, muito linda. O Nelson teve vários romances, várias vezes, até porque uma voz bonita, como o Nelson, o cantor da estilo do Nelson, então assim, ele não procurava elas que no corpo dele. Tão transparente e macio. Nelson enfileira casos de amor. É a vez da vedete Nancy Montes. Ela saiu correndo por aqui fora e ele atrás dela com a faca na mão, eu e a mulher atrás deles. Ela caiu, ele caiu, sim, nós caímos para ele tirando, conseguimos tirar ele com a faca. Estava emblemado. A música popular ela fica estruturada na década de 20. Por coincidência que é a mesma década que a indústria do disco chega no Brasil, que começa a se afirmar, e que o rádio existe como veículo fantástico. O caso do Nelson é o resultado da soma disso tudo, né? E ele já pegou o rádio numa fase que o rádio já estava estruturado profissionalmente, comercialmente e industrialmente. O rádio era, na verdade, na vida brasileira, né? E o disco acompanhando isso tudo. Quer dizer, ele é um fenômeno que só acontece, só poderia ter acontecido se o rádio tivesse aí. O alicerce de todo o sistema de comunicação no Brasil se deu ali, na Praça Mauá, porque a Rádio Nacional era o espelho de tudo, e perto da Rádio Nacional tinha a Rádio Tupi querendo ser a Rádio Nacional, a Rádio Mairink Veiga querendo ser a Rádio Nacional. Todas queriam ser a Rádio Nacional. Era um negócio assim impressionante. Filas de fãs dormiam na porta da Rádio Nacional, os auditórios efervescentes, brigas para entrar na rádio, tinha de tudo, novelas, programas humorísticos, programas musicais populares, programas musicais de alto nível, então tinha para todos os gostos. Tinha 5 orquestras. 5 orquestras de professores, mas não é a orquestra que toca de maestro, não, tocava de músico. E os maestros, Radamés Inhato, Hércules, Vareto, Garrapê, era por aí, sem contar o quinteto do Radamés Inhato, faz o regional, do Dante Santoro, e a orquestra popular do maestro Chiquinho, que fazia Estrada de Alencar, o Manuel Bastelo, o Paulo Gracino. Ou seja, era uma rádio de artistas, uma rádio de músicos, que tinha concertos. Tinha um programa humorístico, né? O Balança Manuncai, até 1 milhão de melodias. Quando os maestros encantam, quer dizer, não teve nada igual no rádio brasileiro. Em 1946, é finalmente contratado pela Rádio Nacional. Naquele carnaval, estoura com a marchinha Espanhola. Por exemplo, teve ajuda do Francisco Alves para poder cantar em Rádio Nacional. Que tal? Pode fazer ele tratar os próprios cantores. Eles viram um bom cantor numa outra emissora, porque nós estávamos na Mairink Veiga. Então, chama para cá. Eles mesmo indicavam. E o diretor artístico sabia que os artistas eram bons artistas, ele aceitava a indicação. Então, a Rádio Nacional ficou com um caso fora do comum. Com a recomendação do mais famoso A Rádio Nacional tinha o Orlando Silva, tinha o Blackout, tinha o Jorge Veiga, ninguém adora, Marlene, a Cristina Batista que acabou saindo da Tupi, foi para lá, todo mundo falou das outras, e se quisesse se dar bem, tinha que ir para a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional tinha o Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Você e poderá viver sem meu amor. Mas a Rádio Nacional era do governo.
era do ditador Getúlio Vargas. O Vitor Costa tinha um telefone ligado diretamente com Getúlio Vargas, e no qual eles se confidenciavam e trocavam ideias sobre artistas. E Getúlio diz, olha, gostei daquele, você faz cada vez mais alegre a Rádio Nacional, o povo brasileiro se alegria. A Rádio Nacional é a alegria do povo. Tantas vezes você veio correndo pra mim, com mais amor e carinho. No Rio de Janeiro, ouvindo rádio, e o Nelson Gonçalves, você não estabilizou por uma voz inconfundível, por ser um boêmio, né? Cantar muitas músicas ligadas à boemia. Então, colocar nessa frase, esse cantor, o nome Nelson Gonçalves, ia voltar a memória, que ali tinha um cantor que era muito importante, que chamava Nelson Gonçalves. Vestida de azul e branco, trago um sorriso franco, um corpinho encantador. Minha vida normal está rapidamente conquista, meu coração sofredor. Eu que trazia fechado dentro do meu guardado, meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregar ao cuidado daquele brotinho de louro. A história do Nelson Gonçalves se mistura com a história da indústria fonográfica brasileira e com a história dessa companhia, que é a RCA. Nelson Gonçalves lançou seu primeiro disco para a RCA em 1941 e esteve conosco até o seu falecimento. É o artista mais importante da história dessa companhia a nível mundial. Ele divide essa deferência da RCA mundial com o Elvis Presley, que juntamente com ele foi o único artista no mundo que ganhou o prêmio Nippers. E o prêmio Nippers é dado aos artistas que tiveram, enfim, uma convivência de trabalho de mais de 50 anos. Nosso amor que eu não esqueço, que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar e sem violão. Conheci dezenas de artistas e fiquei amigo dos melhores cantores que o Brasil já teve. Orlando Silva, Silvio Caldas, Vicente Celestino e, é claro, o Chico Alves, né? Nelson Gonçalves faz amizade com todas as celebridades da época. Por favor, diz a essa mulher, pra não pensar mais. O Cassino da Urca seria o próximo passo. Por favor, diz a essa mulher pra não... É lá onde Nelson vai conhecer a mulher que mudaria sua vida. A cantora do Trio de Ouro, Lourdinha Bittencourt. Foi no Cassino da Urca. Ele achou ela cantando lá, ela é lírica, cantava bem que só dentro. Que maravilha. O teu cigarro apagou, eu não te depressa a noite passou. Qual a razão não direi? Esse negro telefone, eu te juro nunca mais. Minha voz
queria lhe convidar para jantar. Eu conhecia a sua fama, mas não sabia que você era tão bonita. Eu não sabia que você tinha deixado de cantar para se tornar um produtor. Ana, se você quiser, eu posso trocar. Amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus. Pensando em ti. Tomados de uma paixão relâmpago, Nelson e Lourdinha embarcam para o Uruguai, em lua de mel. No auge da felicidade, a sua vida ganha um rumo firme. E o casal de artistas adota 3 crianças. Novamente apertar sua mão, estreiçá-la contra o coração, esquecer tudo, dar o perdão. É destino, meu amigo. Nelson experimenta uma nova e esplendorosa fase. A Rádio Nacional foi apresentar um compositor. Aí eu disse pra ele: canta a música aí. Eu disse: aqui? Mas aqui, com toda essa gente? Ele disse: mas eu disse: aqui? Onde é que você quer cantar? Na escala de Milão? Tem que ser aqui. Aí eu comecei a cantar. Ele era meio bruto assim, ele desmanchava a gente. Judiava do pequenino. De Adelino Moreira, ele grava mais de 300 canções que marcariam a sua personalidade de intérprete. As pessoas queriam de cantor, é o quê? Eu pensei que se eu tivesse dinheiro, não, então isso não dá nada. Um dia vai dar. Pode deixar que um dia vai dar. E deu. Mas deu hoje bombetões. Mas ele jogava tudo fora. Tudo que eu gravava virava sucesso. Eu pude então desfrutar o melhor da vida. Família, fama, dinheiro e muitos amigos. Ele gostava de cavalo de corrida, né? Um dos grandes Gardel gostava de cavalo de corrida, fez até um tango, né, por uma cabeça. O cavalo perdeu por uma cabeça. Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu plano, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro que fazia pulsar os corações na amargura das suas melodias. Carlos Gardel Ia ter 11 cavalos. E às vezes, de madrugada, que o Chico Alves passava lá em casa,
e a gente já pro rock. Vamos lá, metralha. Quem é metralha? Não importa. Boa noite, amor, e sonha enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor. O Brasil consagra o rei do rádio, Nelson Gonçalves. Mas o pessoal não queria só ouvir, não. Queria ver os seus ídolos. E o caminho era o cinema. Os musicais lançados no Carnaval. Fiz 18 filmes, mas só como cantor, né? Eu queria ser pra pensar baixinho, debaixo do teu travesseiro. Faz o rio quando quer namorar. É por isso que eu queria ser um filho, tentando te acordar. Joga fora o teu pandeiro, tua cuíca e o teu tamborim. Se não tens amor ao samba, deixa o samba pra ela e pra mim. Joga fora o teu pandeiro. Nelson gravou de tudo: sambas, valsas, músicas de carnaval, marchinhas, foxes, boleros, tangos e até rock. Foram mais de 2.000 músicas. Já vendeu mais de 60 milhões de discos, pelos quais recebeu incontáveis prêmios, discos de ouro e platina. Ai, se eu pudesse passar por baixo do arco-íris que moldura a imensidade, encontraria, disse alguém, além dos montes, nos horizontes a felicidade. Ao longo dos 60 anos de carreira, a voz de Nelson não baixou um tom sequer, apesar da ruína física, moral e financeira que assolou a sua vida no rastro da dependência das drogas. Mas o Nelson tinha uma sonoridade com 40 anos, com 50 anos, com 70 anos, coisa que o Orlando Silva não teve. O Orlando Silva teve uma vida maravilhosa de 7 anos. Depois foi perdendo aquela voz. O Nelson era a voz mais bonita masculina que teve nesse país e uma das mais bonitas do mundo. Então ele tinha uma técnica fabulosa para cantar. A única pessoa que já depois de uma certa idade, que tinha uma técnica de respiração, que cantava 2, 3, 4 frases, você não viu uma via. E ela me fez. Cantava com uma entonação de quem falava. Que ela veio. E foi um timbre de voz maravilhoso, com extensão de desde o grave até os agudos. As pessoas falam muito da gravidez de Nelson, grave, não, era tudo. Grave é um natural agudo que é difícil. Nelson todo cantor tem frescura, pode ser. Tem cantor que só grava depois de 9 horas. Geralmente só grava à noite, né? Porque de manhã, teatro, não sei o quê. O Nelson chegava 8 horas da manhã, tudo ligado, tocava a televisão e gravava o disco inteiro. Eu já trabalho com o Nelson aqui desde 1977. Aí teve uma vez que ele chegou aqui, assim, vamos gravar um Carrapicho, que chama de Carrapicho, né? Carrapicho, vamos gravar que eu tô com pressa. Bem, gravamos 2 ou 3 músicas, né? No espaço de meia hora mais ou menos. Aí todo mundo intrigado por que a pressa dele, né? E depois veio
eu sabia, né? Que ele vinha de táxi, na época ele morava na Barra da Tijuca, ele vinha de táxi, deixava o táxi esperando no estacionamento aqui em cima. Então eu tava rodando o táxi, eu tava com pressa pra não pagar, mas muito caro a bandeirada, né? A forma dele interpretar, né? Ele conseguia igualar o Brasil de norte a sul. Isso é uma coisa para cantor dificílima. O artista, para conseguir esse grau de identificação, ele tem que ter algo mais, ele tem que ser mais do que intérprete, ele tem que ser uma figura carismática. Você para num lugar ouvia a tragédia florava. Esse tipo de tragédia, do drama, da dor de corpo, porque ele lembra de dizer música pra mim, cada música ser uma porrada. O cara quer ouvir a dor de corpo, não sei o quê. Uma vez, por que você não canta? Não faz tão bonito do Copacabana de cinema. Isso é grande demais, Aguilera. Isso é uma luta grande. Ninguém vai aprender isso. Nelson, no Brasil é terra dos violonistas. Todo mundo que toca violão vai cantar essa música. Aqui me de regresso e suplicante me peço a minha nova inscrição. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Em 1956, Nelson Gonçalves começa a viver a embriaguez do sucesso. A volta do boêmio vende mais de 1 milhão de cópias. Acontece que a mulher que foi o meu caminho, de ternura, meio e carinho, sendo a vida do meu coração. Compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Vai embora, pois de resto consolo e alegria de saber que depois da gosta No auge da carreira, agenda lotada, Nelson não dá conta da enxurrada de solicitações de shows. E dinheiro fácil atrai amigos de ocasião. Retornando cansado de uma exaustiva temporada, Nelson encontra um velho conhecido. Nelson, meu querido, aí, rapaz. Quer beber alguma coisa? Dá um esse tipo de ver. E as novidades? Cansado, Timber. Cansado. Viagens, shows. Tá fácil não. Eu imagino. Mas para tudo na vida tem solução, até pro cansaço. Como assim, Timber? Novidades do exterior. Mulher nova, hein? Não. Quer dizer que é melhor que mulher? Igual. Que novidade que é essa? Aqui comigo. Tá escondendo aí, levou ele lá no banheiro, ele experimentou lá. No dia seguinte, aí ele levou ele outra vez. No terceiro dia ele voltou lá, já ele que quis. Aí ele voltou e procurou o cara. Aí o cara não tava, não achou o cara, ele ficou doido, ficou louco. Aí começou a procurar, aí o cara falou: não, mas isso não é assim, não é difícil, não é fácil não. Aí é que tá o negócio. No começo é de graça. Depois que você vicia, tem que pagar. Foi a grande derrocada. Foi aí que ele começou a cair em desgraça. E não paga mais. Você só quer cheirar. Aí ele falou que depois até show ele fazia a troco de droga. Ele cantava com cachê, droga. Vermelho,
suporta mais aquela vida. Em 1959, abandona Nelson Gonçalves. Era o prenúncio do fim. O dinheiro entrava e saía. Depois eu viajava com ele, em qualquer lugar que eu chegasse, aí via um cara correndo, Nelson. Aí era assim, um troco de mãos, pra cá e pra lá. Era dívida, ele pagava a dívida e já recebia outro, pra ficar devendo. Em todo lugar era isso. E como tem maconheiro no Brasil, nossa senhora! Porra! Eu cheguei à conclusão que não podia mais ficar no Rio. Estava metido numa turma que só alimentava meu vício. Em menos de 4 anos, Nelson destruiu sua fabulosa carreira. Em 1963, quase ninguém mais ouve falar de Nelson Gonçalves. 2 anos depois, ele inicia um doloroso processo de recuperação. Casa-se com sua secretária e adota mais 2 filhos. No limiar da sua luta contra a droga, em 1966, Nelson consumia cocaína em doses controladas, sob orientação médica, onde ironicamente foi preso pela polícia. Eu me lembro da reportagem dele, na revista Cruzeiro, pedindo socorro ao David Nasser, né? Quando eu fui pedir David Nasser para interceder, ele foi lá no telefone, ligou para São Paulo. Alô, Cantides Sampaio, era o governador de São Paulo. Cantides, vocês prenderam o Nelson Gonçalves? Vocês estão malucos? Uma glória nacional da música popular brasileira, vocês prenderam agora. Aí desligou para ele, vai ficar 10 a 11 dias. Pode deixar que com 11 dias de sair, já fiquei mais animado. Aquela prisão era um completo absurdo. Nelson era viciado, mas não era traficante. E o juiz reconheceu isso. Enquanto aguardava o julgamento, Nelson decidiu reconstruir a sua imagem. E logo descobriu que tinha tudo para recuperar a condição de ídolo nacional. Tem em meus olhos a visão da tua imagem. Sou um fantoche que a solidão apavora. Tento abraçar o teu busto e esta miragem, me atormentando dia e noite a toda hora. Nelson sai do tribunal e vai tratar-se numa casa de saúde. Nos separamos, mas não posso compreender por que razão choraste tanto a me deixar. Por que razão eu chorei tanto ao te perder? Nelson anuncia a intenção de lutar pela construção de um hospital infantil que levaria seu nome. Mas os traficantes e a polícia não me deixavam em paz. Eles não acreditavam que eu tinha pagado. Eu resolvi pedir a bênção ao cardeal arcebispo de São Paulo. Aí a pressão acabou e eu voltei a cantar. Mas não foi ainda desta vez que Nelson livrou-se do vício. Em 1968, toma decisão radical. Ele ficou preso, né, no quarto. Ele não viu o sol dias, né? A comida era colocada, a água, porque ele não conseguia sobreviver sem a droga. Mas aí foi conseguindo, foi conquistando o direito de ver um pouco a luz, o sol e tal. Mas ele disse que se arrastava no chão, né? Se sentia como um louco. Ele falou que sofreu muito para conseguir, que estava difícil, né? Na época ele falou que estava muito difícil. Foi se recuperando, né? Foi se fortalecendo fisicamente, interiormente. Nelson amargou o inferno por vários meses. Até que um dia começa a dar sinais de melhora. Consegue dormir 3 horas seguidas. O médico ainda me receitou mais calmantes. Eu dormi bem pela primeira vez em muito tempo. Acordei umas 6 da manhã.
coragem e cheguei até a rua. Querem teus braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querer deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite. Rapaz, foi a visão mais linda que tive. Seremos felizes. A vida está aqui. Nelson ganhou a alma nova. Logo estava de volta aos palcos fazendo mais de 20 shows por mês. Eu disse, Nelson, você vai fazer o seguinte. Vai contar aquele fato, usa tóxico. Conta certo, o povo não é burro, não. O povo ouve e vai ficar com pena de você. E você se levanta assim. E foi o que aconteceu. Foi até avisado na Globo. Ele fazia questão de contar essas histórias, até mesmo como exemplo para o jovem, né? O jovem sentisse o que ele passou, né? Período difícil, período de desgraça mesmo, decadência total, ele teve uma decadência total, mas depois ele conseguiu. Ele tinha uma certa responsabilidade em dizer, nas entrelinhas, que isso daqui é misturado. Ele dizia que isso faz mal, mas de uma maneira muito... Pode ter vidro moído, ele pode fazer mal à sua saúde, tem vidro moído, tem mármore. Imagina, ficar todo cimentado, com o nariz todo cimentado, cheio de mármore. Em 1986, Nelson faz uma homenagem às mulheres, gravando um disco só com cantoras, reafirmando sua fama de galanteador. Cantou as músicas e cantou as mulheres, né? Entendeu? Cantou as mulheres, mas de uma forma genial, era tudo brincadeira. Eu fui de short, eu fui gravar com o Nelson de short. Shortinho curtinho, e ele ficou louco pelas minhas pernas. Ele botava a mão na minha perna o tempo todo, ele sempre arranjava um jeito de encostar em mim. Mas eu não entendi mal, eu entendi bem. Puxa vida, ele estava gostoso mesmo, né? Assim, estava muito atraente. Recentemente, eu fiquei pau da vida com ele. Ele deu cá um abraço, muito afetuoso demais. Ele deu cá um abraço. Aí eu abracei o Nelson. Ele falou assim, tinha uma potência, ele botou uma prótese peniana. Olha, eu necessito de um coldre. Que ele fez a prótese e deu um defeito. Ele ficava apontada para cima, sempre, direto. Aí o médico, ele contando, o médico chegou perto dele, não, fica tranquilo, depois eu vou resolver isso. Ô, rapaz, não mexe aqui não, deixa como tá. Ele não queria que mexesse, não queria ficar sempre pra cima, apontado. O Nelson teve uma carreira muito rara, não só em qualidade, uma quantidade de discos que ele gravou impressionante. E ele, da geração dele, ele não parou de gravar. Eu me lembro de uma vez perguntado sobre por que ele gravava e outros não gravavam, ele era muito lúcido no sentido, ele sabia muito bem qual era o jogo comercial que eles tinham de artista e gravadora. Então ele respondeu assim, para as gravadoras nós somos números. É simples, eu vendo, então eu gravo, fulano não vende, fulano não grava. O Nelson Gonçalves tinha um patamar de venda, mas nós achávamos que ele poderia vender mais. Você me tem fácil demais. Então começamos a nos indagar como chegar a um patamar maior de venda. E analisamos por vários aspectos e vimos que, na verdade, o único inconveniente é que ele não era executado nas chamadas rádios jovens. Era um disco que ele tocava os clássicos do rock brasileiro dos anos 80, lá ainda cedo. E teve um momento que eu esqueço, porque na hora de fazer a foto, a gente começou primeiro a ter que convencer a usar o casaco de couro, depois o óculos escuro, e o casaco ele aceitou, eu vou fazer mudança. E o óculos ele falou não, mas assim, óculos escuro não usa porque é tudo de viado. Nada por mim, não vá pensando. Mas certamente ele ficou aqui porque, imagino, porque a gravadora
atendia, enfim, as necessidades que ele tinha do seu ponto de vista artístico, do seu ponto de vista de produção, e isso, na realidade, é o que faz um artista permanecer. Acho que a gravadora, provavelmente as pessoas que sempre estiveram à frente tinham um diálogo, um entendimento do trabalho dele. Acho que foi isso que manteve ele aqui tantos anos, né? O dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida foi ser doutor do Nelson. Porque o Nelson não me dava o menor trabalho. Primeiro, o repertório. Eu sabia que o próprio Sérgio Moçadei lá, no tempo que ele ficava com Adelino, era com Adelino, sem Adelino ele também tinha também os que ele botava a música que ele queria. O arranjador era ele que escolhia. E tudo era assim. Você viu para contar feito. Não faça assim. Em 1997, grava o CD Ainda é Cedo, com os grandes sucessos do rock brasileiro, se integrando aos ídolos das mais novas gerações. Sua última imagem em vida é da gravação deste clipe para promover o CD. Nesta gravação, ele encontra-se com o ator Alexandre Borges, que meses depois viria encarnar o artista nesse tributo a Nelson Gonçalves. O Nelson era um amigão assim, compadre. Eu às vezes chegava, se chegamos na Esbórnia, eu vou ter que te explicar o que acontece, o negócio é esse, e então tinha uma relação muito fraternal, né? De um garotão, assim, sabe? O Nelson. E aí eu comecei a imaginar eu envelhecendo e ter como o Nelson, ao envelhecer a idade, como não conseguia não envelhecer no espírito, né? E eu falei assim, então é possível ser feliz em qualquer idade, se tiver um espírito parecido com o do Nelson. Nelson nunca deixou de cantar, nunca teve preguiça para não cantar. O Nelson sempre foi. A gente fala em guerreiro, fulano é guerreiro. Não se trata de guerreiro, aquele que é mais guerreiro do que o outro. Não se trata de gostar, de se realizar como cantor. A recepção que ele teve numa determinada classe social no Brasil inteiro é uma coisa única. Só um artista excepcional consegue isso. Mas ele conseguiu naquela base uniforme de temperamento de personalidades brasileiras, ele ser um fenômeno fantástico. Cada música tem que ser, tem que calar fundo, cada música tem que ir lá dentro, tem que sentir do uniforme, e uma em cima da outra. O cara acaba o show, o cara mais cansado que eu. Isso eu aprendi com ele. O grande show é aquele show em que a plateia é mais cansada que você. Ele tinha essa certeza, ele sabia disso. Ele disse ser o gogó de ouro. Ele falava em público, né? Ele falava no rádio, na televisão, em qualquer entrevista ele dizia que ele era realmente craque, campeão, fera. Ele sempre descobriu. Nessa parte não era modesto, não. Ele dizia mesmo. E as pessoas também achavam, né? O Nelson, os eram dele, incontestável, né? O grave do Nelson. Nelson cantava com a mesma voz, de manhã, de madrugada, de tarde, de noite, né? No auge dele, no finalzinho, a voz dele estava enfraquecida. Eu acho que foi aí acho que foi isso que matou o Nelson também. Ele sentiu que estava perdendo a voz e começou a morrer. Ele não dava o braço a torcer. Ele não concebia isso, ele admitia isso. Ele continuava achando que ele tinha um vozeirão, mas ele sabia que não. Eu acho que aí ele começou a morrer. Eu tenho muita saudade dele. Olha, eu já envelheci uns 10 anos depois que ele morreu. Envelheci com a falta dele. Foi tanto tempo junto, e eu fui tão amigo dele, e ele também foi meu amigo. Porque o Nelson foi a concentração disso tudo. Francisco Alves. Alguma dúvida? Não. Silvio Caldas. Alguma dúvida? Não. Orlando Silva. Alguma dúvida? Não.
Carlos Galhardo? Alguma dúvida? Não. Mas na medida que esses ídolos foram esvaziando, porque é natural, isso acontece, eles foram esvaziando, todos os apaixonados por esses ídolos foram concentrando suas admirações no Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves passou a ser a paixão dos fãs do Orlando Silva, do Silvio Caldas, do Carlos Galhardo, do Francisco Alves e de todos os outros românticos que existiam. E por isso o Nelson Gonçalves, um guerreiro, virou a paixão nacional, o melhor mensageiro do amor desse país. Então é tão bom. Ele é tão bom, ele é fora de série. Reconhecido como ícone. Nelson, fantástico. E assim como o Nelson também tive meus investimentos, tive meus infernos, mas eu acho assim, a vida é constituída disso, né? A vida de aventuras, eu acho que é aquela coisa, ele fala assim, o negócio é ter história para contar pro neto, moro? Vou contar a minha vida, qualquer poeta escreve um drama. Nelson cantou todos os gêneros musicais. Vendeu 60 milhões de discos. Foi viciado em drogas e recuperou-se. Foi o rei do rádio, o rei da boemia. Foi casado 3 vezes, teve 7 filhos e 8 netos. Parou de cantar aos 78 anos e deixou a vida poucos meses depois. Já fui senhor e dono dos cabarés, fui recebido como rei nos cordéis, vivendo assim deixei meu sangue, nos velhos botiquins do mangue, já tive o brilho da riqueza meus pés, mas já dormi nos pardieiros de hotéis, na boemia da cidade, gastei a minha mocidade. Minha louca fantasia foi assim me envelhecendo. Vivi tudo que podia e de tudo que eu fazia não me arrependo. Quando lembro que alegria, quando compro me comovo, sei que nada volta um dia, mas eu juro que faz. Nelson Gonçalves foi excessivo na sua arte e em tudo que fez. Alternou golpes de violência e de ternura como se encarnasse o drama das suas canções. Ele não interpretou absolutamente nada. Ele foi mesmo aquilo tudo que cantou. Eu te deixo partir. Não, 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 amor. Dos meus braços tu não sairás.
tentares me abandonar, nem sei de que serei.